Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de microeconomia. Estamos hoje na segunda aula da nossa disciplina e hoje nós vamos entrar em um assunto muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar do equilíbrio de mercado. Eu sou a professora Clévia França, seja muito bem-vindo à nossa aula. Mas antes de nós aqui tratarmos sobre o equilíbrio de mercado, eu quero fazer uma revisão com você do que nós vimos na primeira aula. Nós começamos a nossa primeira aula tratando de um caso, que era o caso da usina Melaço. Era uma senhora que era proprietária da usina Melaço, a senhora Dulce, e ela tinha uma usina em que ela produzia açúcar e álcool. Mas ela passava por alguns problemas econômicos fundamentais, porque houve um problema de escassez de chuvas e a senhora Dulce, então, ela teve que distribuir os seus fatores de produção para que ela conseguisse atender a demanda do setor. Então, ela começou a pensar quais eram os problemas econômicos fundamentais, que é o que produzir, quanto produzir, como e para quem produzir. Uma vez que a senhora Dulce trabalhou esses problemas econômicos fundamentais, ela foi analisar que lado do mercado ela precisava trabalhar. E nesse sentido, a senhora Dulce então cria toda uma cadeia produtiva. E nós começamos o nosso conteúdo na primeira aula trabalhando justamente o que é uma cadeia produtiva. Então nós vimos que a cadeia produtiva da cana-de-açúcar até chegar na usina Melaço, que era a usina da senhora Dulce, passou por uma série de transformações. Então, aquela cana-de-açúcar que estava no plantio, ela foi colhida. Após ser colhida, ela passa por um processo de produção na própria usina e chega ao produto final, que no caso da usina Melaço era o etanol e era o açúcar. Esse era todo o processo produtivo. Ao longo da nossa primeira aula, além de discutir uma cadeia produtiva, nós fomos também discutindo o objeto da economia, que é a escassez. E essa escassez, ela vai permear o estudo da nossa aula de hoje, porque hoje estaremos falando de equilíbrio de mercado. E o equilíbrio de mercado somente é conquistado, é alcançado, uma vez que eu consigo trabalhar e tentar resolver o objeto da economia, que é a escassez. Então, na primeira aula, nós entendemos que os fatores de produção como um todo são escassos. E quando nós falamos de fatores de produção, nós falamos do capital, do trabalho, da tecnologia, da mão de obra. Todos esses fatores de produção, eles são escassos na economia. E por serem escassos, nós vamos ter que buscar aí uma solução. Qual é a solução? É tentar equilibrar esse mercado entre o que eu tenho que ofertar, o que eu tenho que demandar, para trazer aí um equilíbrio de mercado. E neste sentido, nós vamos então caminhando ao nosso estudo do equilíbrio de mercado. Vamos então conhecer agora qual é a unidade do nosso ensino que nós estamos trabalhando. Observe comigo que a unidade 2, nós vamos compreender o que é demanda e oferta, vamos analisar os efeitos nos preços, nas quantidades, entendendo o equilíbrio do mercado. Por isso que o tema da nossa aula de hoje é justamente equilíbrio de mercado. E eu já quero adiantar a você que para falar de equilíbrio de mercado, eu preciso justamente tratar de oferta e de demanda. Então, são duas situações na economia que eu preciso tratar, que eu preciso trabalhar, conhecer como os preços são formados, conhecer quais são os determinantes da demanda, quais são os determinantes da oferta, e aí eu posso chegar ao tão esperado equilíbrio de mercado. Nesta aula especificamente, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar nessa aula com os conceitos de demanda, com os conceitos de oferta, com os conceitos de equilíbrio de mercado e, por fim, mais para o final da aula, nós estaremos aí dando uma introdução ao estudo das elasticidades.
Por que uma introdução? Porque ainda vamos tratar da elasticidade mais adiante do nosso conteúdo. Então, nesse sentido agora, nós vamos começar pensando, como que o mercado pode estar em equilíbrio? Isso é possível? Será que o ponto de equilíbrio em que tudo que está sendo ofertado está sendo demandado é possível ou existem forças de mercado que atuam aí? Você se lembra que na primeira aula nós tratamos da evolução do pensamento econômico? Então, nós vimos a ideia dos clássicos, que tinham aquela ideia da mão, como Adam Smith, da mão invisível, e essa mão invisível ela agia no mercado, no sentido de regular a economia, sem a presença do Estado. Mas aí nós vimos na contrapartida Keynes, com uma ideia totalmente oposta a Adam Smith, que buscava dizer assim, olha, não, você está enganado. O Estado tem que intervir sim na economia, por meio das políticas econômicas, para que essa economia seja então regulada. Então agora nós vamos partir do nosso estudo com a nossa situação geradora de aprendizagem. Nós vamos começar aqui entendendo qual é o nosso estudo de caso, de quem é que nós estamos falando aqui. Nós vamos estudar sobre o senhorário. Quem que é o senhorário? O senhorário, ele é o proprietário de uma empresa de rodas. Olha só. E é um cara muito inteligente, que trabalha muito bem no mercado. Então, o que ele pensa aqui? Que a evolução no setor de rodas, portanto, guarda uma íntima relação com quem? Com o desempenho da indústria automobilística. Nesse sentido, visto que as rodas para veículos integram a indústria de componentes automotivos, as duas atividades econômicas evoluíram como? Paralelamente. Então, olha só, quais são as atividades que evoluíram? A evolução do setor de rodas guarda uma íntima relação com a indústria automobilística. Logo, eu sei que se existe uma íntima relação entre o setor de rodas e a indústria automobilística, certamente, se as duas evoluírem, será juntas. Se não evoluírem, se houver uma queda, as duas cairão. Então, vamos adiante conhecer um pouco mais da nossa empresa, que é a empresa Rodão Limitada. Por sua experiência de muitos anos nesse mercado, o senhorário sabe que baixando os preços de suas rodas automotivas, a demanda por elas sobe. No entanto, ele quer descobrir uma forma de aumentar a intenção de compra de suas rodas, sem que para isso ele precise baixar o preço delas. A pergunta é, como aumentar as vendas? Porque olha só, isso aqui é até um trade-off, é até um pouco confuso aqui, não é? Porque ele quer descobrir uma forma, né, de aumentar a intenção de compra, quer dizer, de vender mais sem baixar os preços. Então, sem a famosa promoção. Será que isso é possível? Né? Como aumentar a demanda sem que os preços diminuam? Essa é a grande questão que nós vamos estudar agora para entender se existe essa possibilidade. Se existe a possibilidade de fazer com que as pessoas demandem mais, comprem mais, sem necessariamente baixar os preços. Nós vamos iniciar o nosso estudo com a demanda de mercado. E você sabe o que é demanda? Será que demanda é a compra propriamente dito? Não. Demanda não é a compra propriamente dito. Por que não? Porque demanda é o desejo de adquirir algo por determinado preço a determinado tempo. Então, nem tudo aquilo que eu gostaria de comprar, eu compro. Por que não? Porque existem determinantes que vão dizer se eu posso comprar ou não posso comprar. Então, isso vai depender do preço, isso vai depender da minha renda, isso vai depender se eu não mudar de ideia, a minha preferência. Então, veja quantos determinantes poderão influenciar a minha decisão de demandar. Nesse sentido, o que a demanda expressa?
ela expressa a quantidade de produtos que as pessoas aceitam demandar, ou seja, comprar, em um determinado período. E aí vem a curva de demanda ou curva de procura, como assim nós chamamos. O que ela representa? Ela representa as quantidades totais de produto que os consumidores estão aptos e dispostos a adquirir em dado período de tempo aos vários preços alternativos. Então, veja bem, representa o quê? A quantidade que as pessoas, os consumidores, eu e você, desejamos, estamos dispostos a adquirir em um determinado tempo aos vários preços alternativos. Isso é demanda. Agora, como eu disse anteriormente, infelizmente, nem tudo aquilo que eu gostaria de comprar eu consigo. Por quê? Porque existem determinantes para essa demanda. Então, vai existir aí uma série de determinantes que vão dizer, olha, Cleve, você pode ou você não pode comprar. Vamos estudar quais são esses determinantes. O primeiro determinante que nós temos, e é inclusive o que determina a Lei Geral da Demanda, é o preço. Certo? Então, muitas vezes eu, Clévia, gostaria de comprar, mas eu não posso porque está caro demais. Então, de repente, eu até gostaria de comprar uma Mercedes, mas eu não posso. Por quê? Porque está caro, porque eu não tenho renda para isso, porque eu já estou pensando nos impostos, o que isso vai me provocar, o que vai ocasionar. Então, nem tudo aquilo que eu gostaria de comprar eu posso. Primeiro, o preço. Segundo, a renda. Né? Então, eu gostaria, mas eu não posso. Por que não posso? Porque eu não tenho renda para isso. Terceiro, gosto ou preferência. Está aí um determinante muito subjetivo. Por quê? Porque aquilo que eu posso achar maravilhoso, você pode não achar. Ou, de repente, aquilo que você acha maravilhoso não tem nada a ver comigo como consumidora. Então, eu não vou adquirir algo, porque eu sou uma consumidora racional, nós vimos sobre isso na aula passada, que são os princípios, né, da economia. Um deles é o princípio da racionalidade, que é adquirir um determinado bem que possa me satisfazer. Então, eu não vou adquirir algo que eu não tenha preferência. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para ficar jogando fora, e nem você. Então, nós vamos pensar racionalmente, pensando no que nós vamos adquirir, certo? Vamos ver o próximo determinante. Nós temos ainda a questão das expectativas. Então, muitas pessoas, claro que agora, porque estamos num processo de pandemia, num processo de crise econômica, num processo de crise financeira, mas antes disso tudo, vamos pegar lá ainda início de 2019, muitas pessoas estavam com aquela expectativa de que a economia poderia melhorar, né? Algumas pessoas pagaram pacotes de viagens, né, para viajar ali no início de 2020, outras pessoas trocaram seus veículos, outras pessoas demandaram aí, né, adquiriram sua casa própria, ou reformaram a sua casa. Então, quer dizer, são expectativas. Então, a demanda também depende dessa expectativa. Se eu tenho a expectativa de fazer uma viagem, então eu vou me preparar para essa demanda, certo? Vamos ao próximo. E temos ainda o número de compradores, né? Então, a demanda, ela vai depender, se eu tenho muita gente querendo utilizar ou demandar um bem apenas, talvez esse bem falte no mercado, né? Então, talvez eu não consiga demandar pelo número de compradores. É muito importante, e você vai perceber ao longo da nossa aula de hoje, que todos os conceitos aqui, normalmente, eles são representados teoricamente, matemática ou algebricamente e graficamente. Então, nós temos aqui uma curva de demanda. Note o seguinte, primeira coisa que você tem que observar, que ela tem uma inclinação negativa, ou seja, para baixo. Por quê? Porque, com exceção dos bens que nós chamamos de bens de consumo saciado, existe uma relação inversa com a variável preço. Então, observe que no eixo vertical você tem o preço, certo? E no eixo horizontal você tem a quantidade. Então, vamos começar a nossa análise quando eu demandava 2.000 unidades do produto X, por quanto? Por
R$10. Mas aí, né, foi feita uma promoção e esse preço caiu de 10 para R$8. Eu passei a demandar 4.000 unidades agora, porque o preço caiu. Se eu começasse a minha análise por 2, o que eu ia dizer? Que ao preço de R$2, eu estou consumindo, demandando 12.000 unidades, mas o preço subiu para R$4. E aí eu vou reduzir a minha demanda para 7.000 unidades. E isso aqui acontece por quê? Porque existe uma relação inversa entre preço e quantidade. Mas você sabe o que é bens? O que são bens de consumo saciado? Então, presta atenção no meu raciocínio. Bens de consumo saciado. Nós vimos que a Lei Geral da Demanda diz que existe uma relação inversa, então, à medida que o preço sobe, eu compro menos. À medida que o preço cai, eu compro mais. Mas isso é regra? Não existe exceção? Existe sim. Por exemplo, vamos pegar o alimento, né, que é um bem essencial. Então, eu tenho lá o arroz. Todos os dias eu fico satisfeita ao demandar 150 gramas de arroz. Ok, essa é a minha demanda. Aí o preço do arroz duplicou, dobrou. Será que eu vou parar de consumir arroz, que é um produto de necessidade, porque o preço dobrou? Talvez eu coma menos, mas eu vou continuar comendo, então não vai ter essa relação inversa. Agora, digamos que o preço do arroz caia pela metade. Eu vou passar então a consumir 2 vezes mais no meu almoço porque o preço caiu? Não. Por quê? Porque esse é um bem de consumo saciado. Isso é muito real também para medicação. Se eu dependo de demandar um comprimido por dia, porque eu dependo, a minha vida depende dessa medicação, se o preço dobrar, certamente eu vou sacrificar outra história na minha vida, mas eu vou continuar demandando essa medicação. Se o preço cair pela metade, eu não vou demandar 2 comprimidos porque o preço caiu, vou continuar demandando 1. Então, isso é o que nós chamamos de exceção à regra, de bens de consumo saciado. Voltando ao gráfico, então agora você consegue entender por que a curva de demanda ela é decrescente ou negativa, porque ela indica essa relação inversamente proporcional. Oferta de mercado. Se de um lado nós sabemos que a demanda é o desejo de adquirir algo por determinado preço em determinado tempo. Então, quando nós falamos de oferta, também trata-se do desejo, nem sempre da venda efetiva. Só que agora nós estamos falando do outro lado da moeda, que é o lado do vendedor, é o lado do ofertante. Então, o que é oferta? Oferta é o desejo de vender, é o desejo de oferecer qualquer bem ou serviço em determinado tempo por determinado preço. Então, oferta nem sempre é venda efetiva. Por quê? Porque pode ser que eu tenha lá no supermercado uma gôndola com 300 caixas de leite integral, mas naquele dia eu vendi 150. Qual que era a oferta? 300. Quanto eu vendi? 150. Então, a quantidade ofertada era quanto? 300 litros de leite ou 300 caixas de leite integral. Mas nem tudo que foi colocado à venda foi efetivamente vendido. Então, por isso que eu não posso confundir. Todas as vezes que eu falo oferta, que eu estou dizendo, não, foi vendeu, efetivou. Não, nem sempre. E assim como a demanda, a oferta também tem os seus determinantes. Observe o gráfico de oferta. Ele é simplesmente o contrário do gráfico da demanda. Por quê? Porque a curva da oferta, ela tem uma inclinação, o quê? Positiva. Olha só a inclinação aqui, ela é positiva, ela está indo para cima. Por que isso agora? Observe que da mesma maneira como eu falei da demanda, existe aqui uma relação entre preço
e quantidade do produto. Na oferta, há uma correlação direta entre quantidade ofertada e nível de preço. Você sabe por quê? Isso aqui se explica pela margem de lucro. Pensa comigo, tá? Só um exemplo aqui. Vou até pegar minha garrafinha para eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu tenha uma fábrica desta garrafa, certo? E eu venda essa garrafa aqui por R$20. Então, eu vendo a minha garrafa, eu ofereço 100 no mercado a R$20. E aí eu começo a perceber que eu coloquei 20 garrafas dessa, aliás, 100 garrafas a R$20, eu vendi tudo. Não sobrou nenhuma, ninguém reclamou do preço. Maravilha, o que eu penso enquanto ofertante? Espera aí, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou aumentar um pouco mais. Eu vou vender agora 105 garrafas a R$22. E aí eu percebo que eu consegui vender todas as 105 garrafas por R$22. O que eu penso enquanto ofertante? Vou aumentar mais um pouquinho, vou colocar 25 para ver o que dá. Aí eu coloco R$25 e aumento a quantidade. E isso eu vou fazendo até quando? Até quando você comprar. O dia que você não comprar mais, que ficar parado no estoque, aí que eu perceber que eu estou fora do equilíbrio de mercado, eu paro de aumentar o meu preço. Mas enquanto tiver quem compra, eu vou aumentar. Isso explica essa relação no gráfico, que é uma relação diretamente proporcional. Então, observe comigo que quando o preço era R$2, eu vendia ou oferecia 2.000 canetas, e aí eu vendi tudo. Aí eu pensei, escuta, eu acho que eu vou subir o preço dessa caneta para R$4 e vou aumentar a produção para 4.000. Se eu perceber que eu consegui vender as 4.000 unidades por R$4, o que eu vou fazer? Vou aumentar para 6, depois para 8, depois para 10. E olha só, e a quantidade está aumentando. E eu vou fazer isso até quando? Até quando eu vender. Quando eu perceber que agora eu estou gerando um estoque absurdo ali, que eu posso ter prejuízo porque eu tenho que pagar o fornecedor, porque eu tenho que pagar todas as minhas obrigações, aí eu paro, aí eu falo, opa, peraí, eu estou muito fora do meu equilíbrio, é melhor eu voltar aqui, né, e pensar melhor. Agora, vamos aos determinantes da oferta. O que determina a oferta? O preço. Observe que ele determina a oferta tanto que no gráfico, olha só, o gráfico de oferta e de demanda, sempre eu começo o meu estudo pela variável preço, tá? Então, o preço dos insumos determina a oferta. Se eu sou um fabricante de camisetas e aí eu consegui uma malha mais barata, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder comprar mais malha. E se eu compro mais malha, eu consigo produzir mais camisetas. Então, o preço dos insumos, ele interfere na quantidade ofertada. Tecnologia, se eu consigo uma máquina de ponta que corta 150 camisetas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir produzir mais? Vou. A expectativa de que vai melhorar a demanda, de que eu vou conseguir vender mais, de que a renda vai aumentar na economia, também faz com que a oferta possa se elevar. E o número de vendedores, porque aí vai depender. Quanto mais concorrente eu tenho, talvez menor é a minha oferta, porque aí eu tenho muita gente oferecendo o mesmo produto que eu ofereço. Então, isso pode fazer com que eu tenha aí uma redução na minha oferta. Mas é importante saber que existem movimentos que acontecem ao longo da curva, tanto de demanda quanto ao longo da curva de oferta. Aqui nós temos um movimento ao longo da curva da oferta, não temos? Então, olha só o que diz lá, ó. Com a elevação do preço, ocorre um movimento ao longo da curva da oferta. Por quê? A quantidade ofertada, ela vai variar, ó, isso aqui vai ser variável conforme essa variação. Então, conforme há uma variação no preço, vai haver também uma variação na quantidade ofertada. E isso eu vou poder ver ao longo da curva, que eu posso chamar aqui de A e B, ó.
Então, ao longo da curva da oferta, então de A para B, eu consigo ver essa movimentação. Então, olha, enquanto era ofertado 10 a 5, eu estava aqui. A partir do momento que o ofertante entendeu que ele poderia ganhar um pouco mais, o que ele fez aqui? Ele aumentou a quantidade ofertada e aumentou também o preço. E isso aqui pode fazer com que haja um deslocamento na curva de oferta. Olha só, aqui nós temos um exemplo, tá? Da padaria. Então, a padaria produz o pão, certo? Então, nós temos aqui o preço do pão e aqui nós temos a quantidade ofertada de pão pela padaria. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos colocar aqui o ponto A e aqui um ponto B e aqui um ponto C, para nós entendermos. Vamos pensar que se o preço do trigo baixar, né? O trigo, vamos considerar aqui o trigo como principal matéria-prima do pão, tá? Então, se o preço, olha só, se o preço do trigo baixar, a produção do pão será o quê? Será mais barata. Não vai ser mais barata? Assim, se o ofertante não baixar o preço do pão, ele vai produzir muito mais e vai se deslocar, né? E a curva vai deslocar para onde? Para a direita. Olha só, deslocamento para a direita, ele vai aumentar a oferta. Por quê? Porque o preço do trigo baixou, mas ele não vai baixar o preço do pão. Né? Então, o preço do pão, olha aqui, ó, continua o mesmo. Se ele não vai baixar o preço do pão, então ele vai conseguir produzir mais. Então, ao invés de produzir 100, ele vai produzir quanto? 150 pães. Né? Então, o pão, né? E olha que pão caro esse pão de 50 reais, né? Mas ao invés dele produzir 100, ele passa a produzir 150. Por quê? Porque ele não baixou o preço do pão para eu e você, que somos os consumidores. Nós vamos continuar pagando o mesmo valor. Então, quer dizer, se nós pagamos o mesmo valor, ele consegue obter mais lucro e produzir mais pão. E aí, ao invés de produzir 100 e ofertar 100, ele vai ofertar 150. E quando que acontece o chamado equilíbrio de mercado? Nós falamos separadamente, né? Primeiramente, nós tratamos aqui do equilíbrio da oferta e da demanda, certo? Então, nós falamos aqui, só para relembrar, nós falamos da curva de demanda, que tem uma inclinação negativa, e falamos da curva da oferta, que tem uma inclinação positiva. Só que agora nós queremos juntar essas duas situações aqui, ó, oferta e demanda, para chegar no que nós chamamos de equilíbrio de mercado. Então, vamos ver como que isso é possível. No ponto de equilíbrio, a quantidade demandada é exatamente igual à quantidade ofertada, que é a Q zero, certo? Então, nós vamos aqui representar a quantidade demandada por QD e a quantidade ofertada por Q0, ou QO. Pois um ofertante não colocará no mercado uma quantidade maior do que os demandantes estão dispostos a adquirir, nem seria adequado que se ofertasse uma quantidade inferior à demanda. Opa! Então, deixa eu pensar aqui. Eu estou falando de uma condição onde não estará sobrando produto em estoque e não estará faltando também. Então, eu não vou ter ali nenhum consumidor a mais querendo o meu produto e não terei também nenhum consumidor que ficará sem o produto ou que ficará sobrando em estoque. Esse é um equilíbrio. Mas como que nós calculamos esse equilíbrio de mercado? Primeiro, que quando nós falamos em equilíbrio, tá? Nós falamos o seguinte, olha, numa situação em que, vamos colocar aqui o preço, como nós vimos nos gráficos, e aqui a quantidade. Ok. Nós sabemos que para acontecer o equilíbrio de mercado, eu tenho aqui a curva de oferta e aqui a curva de
demanda. Então, nesse ponto aqui, onde a curva de oferta encontra a curva de demanda, eu tenho o equilíbrio de mercado. E esse equilíbrio de mercado, ele é determinado pelo preço, certo? Chamado de preço de equilíbrio. Então, aqui seria, aproveitando o exemplo da minha garrafinha de água, seria como se o preço da garrafa fosse R$20 e eu tivesse aqui 100 unidades sendo ofertadas e 100 unidades sendo demandadas. Você observa que eu teria aqui, ó, um preço de R$20, 100 unidades seriam ofertadas e 100 seriam demandadas. Ou seja, não haveria aqui uma garrafa daquela que estaria sobrando, o que poderia ser para mim um prejuízo, e também não haveria uma garrafa faltando. Eu coloquei 100 garrafas para vender e tinha exatamente 100 pessoas querendo comprar a R$20. Mas você percebe que o que determina o ponto de equilíbrio é o preço. Então, todo cálculo de equilíbrio, o primeiro que eu tenho que achar é o preço. Observe comigo que eu tenho aqui uma função de demanda, representada por QD, e uma função oferta, representada por QO. Então, a função demanda, o que eu tenho? 240 menos P. Este P é o preço. Então, eu preciso saber qual é o preço. A quantidade ou a função da oferta é 60 mais P, mas eu também não sei o que é esse P. Então, o equilíbrio de mercado não acontece quando oferta e demanda são iguais. Então, o primeiro passo é igualar as minhas funções. Foi o que eu fiz aqui. Olha lá, 240 menos P é igual a 60 mais P. Que variável que eu não tenho aí? É o P. Que variável que eu preciso saber? É o P. Então, nós vamos fazer o cálculo. Olha lá. Eu tenho P aqui e aqui eu tenho 2P, certo? Quando ele passa para cada igualdade, ele fica também negativo ou ele fica positivo, né? Mas aqui eu já tenho um negativo. Então, nós isolamos as variáveis preço e chegamos aqui a 180 dividido por 2. Quanto eu tenho aqui agora? 90. O que eu descobri? Que o meu preço de equilíbrio é igual a 90, certo? Esse é o preço de equilíbrio. Agora, vamos substituir esse preço na função demanda e na função oferta. Por quê? Se o resultado da demanda e da oferta forem iguais, então eu tenho um equilíbrio de mercado. Vamos ver? 240 menos 90, 150. Aqui eu tenho 60 mais 90, 150. Então, isso prova que eu tenho um equilíbrio de mercado. Se eu fosse substituir agora, ou fosse colocar isso aqui num gráfico, como que eu faria? Olha lá, ó, eu colocaria aqui a função oferta, a função demanda, e eu diria que o meu preço de equilíbrio é R$90 e a minha quantidade de equilíbrio é 150. Então, aqui eu tenho 150 unidades de X sendo ofertado e demandado a quanto? A R$90. Observe o gráfico de equilíbrio. No equilíbrio, ofertantes e demandantes estão igualmente satisfeitos, certo? Não falta e não sobra. Então, eu tenho aqui, nesse gráfico, no ponto E. Olha lá, no ponto E, 6 unidades estão sendo ofertadas e demandadas a quanto? A R$6. Agora, é muito importante também que você saiba o seguinte, eu poderia vender acima de R$6? Poderia. Mas eu deveria? Talvez não. Por quê? Observe que eu posso vender a 7, 8, 9, 10. Só que o que vai acontecer? Se o mercado vende por 6 e eu estou vendendo por 10, certamente eu não vou vender. Principalmente quando se trata de bens substitutos, bens que o que eu vendo ali a minha garrafinha, mas tem 150 marcas de garrafinha igual a essa, que vendem a R$6 ou próximo a isso. Então, acima do ponto de equilíbrio, eu vou gerar um excesso de oferta.
tá? Então, aqui eu gero um excesso de oferta, tá? Agora, e se eu quiser vender mais baixo que o mercado? Posso? Posso, mas não devo. Por que eu vou vender por R$2, por exemplo, se o mercado compra por 6? Se o mercado absorve por 6? Eu não venderia. Eu venderia o mais próximo de 6 que eu pudesse estar possível. Agora, digamos que eu venda por 2. Eu aprendi com você lá na primeira aula que os fatores de produção são limitados. Então, certamente, eu não vou conseguir produzir uma quantidade infinita dessa garrafa. O que vai acontecer? Quando o meu cliente for comprar, ele vai chegar lá e vai falar, olha, Clévia, eu vim aqui comprar uma garrafinha que você vende por 2, aí eu vou dizer, ó, infelizmente eu não tenho, já vendi tudo. Então, você gerou aqui o que nós chamamos de excesso de demanda. Abaixo do preço de equilíbrio, gera-se um excesso de demanda, que é quando as pessoas têm dinheiro para comprar, mas não tem o produto no mercado. Isso também gera uma inflação conhecida como inflação de demanda. Por isso, tem que tomar cuidado com isso. O correto é estar o mais próximo do preço de equilíbrio possível. Nem muito acima para gerar um excesso de oferta, nem muito abaixo para gerar um excesso de demanda. Na nossa primeira situação, problema, qual que era o desafio? O proprietário, né, que é da empresa lá Rodão, ele quer saber como que a demanda por suas rodas esportivas pode ser ampliada sem precisar reduzir o preço. O proprietário conseguiu, junto ao seu principal fornecedor, um desconto. Assim, o que aconteceria com a oferta de rodas esportivas se ele resolveu manter o mesmo preço de venda da roda para o consumidor? Opa, então já tem uma notícia boa. Ele conseguiu um desconto com o seu fornecedor. O proprietário deve entender os motivos que fazem a curva da demanda ser deslocada para a direita. Por quê? Porque esse deslocamento, ela mostra que ao mesmo preço de venda, os compradores estão muito mais interessados em comprar um bem ou em comprar um serviço. Para sabermos como a redução dos custos de produção impacta a oferta de uma mercadoria, nós temos que voltar aos fatores que deslocam a curva para a direita ou para a esquerda. Lembram-se? O preço do bem, o preço dos insumos, a tecnologia, as expectativas, o número de ofertantes. Já que esse deslocamento só acontece porque ao mesmo preço de venda o empresário vai ficar mais ou menos interessado em ofertar a sua mercadoria. Aqui foi o exemplo que nós demos relacionado ao pão, né? Então ele conseguiu o trigo mais barato, não baixou o preço, mas conseguiu ofertar mais. O senhorário poderá ter uma postura mais proativa para conseguir deslocar a curva de demanda para a direita. O que ele pode fazer? Realizar uma ação de marketing bem-sucedida, entendendo as mudanças que estão acontecendo no ambiente onde a empresa está inserida, bem como ponderar qual é a renda do consumidor, quais são os bens substitutos, se existe mudança no hábito dos consumidores. Então, todas essas situações são importantes, quer dizer, se ele quer manter o preço, mas vender mais, então vamos correr atrás do prejuízo. Vamos investir numa campanha de marketing bem-sucedida que faz as pessoas quererem comprar o seu produto. Vamos ao primeiro momento de interação. O senhorário está vivenciando um momento bem incomum, pois ele conseguiu, junto ao seu principal fornecedor, um desconto nas rodas que ele comercializa. Qual que é o desafio? Com isso, ele se pergunta: o que aconteceria com a oferta de rodas esportivas se ele resolver manter o mesmo preço de venda para a roda, da roda para o consumidor, apesar da redução do custo que a empresa teve? Então, ele quer reduzir os custos, mas ele não quer reduzir os preços. O que você acha que vai acontecer com a oferta? Vamos lá?
2 minutinhos para vocês pensarem sobre isso e nós já retornamos com a resolução. É isso aí. Vamos voltar e verificar o que aconteceu com o nosso desafio? Olha lá. O senhorário então pergunta o que aconteceria com a oferta de rodas esportivas se ele resolver manter o mesmo preço de venda da roda para o consumidor, apesar da redução de custo que a empresa teve. Olha só o que acontece. O senhorário, gerente da loja, conseguiu uma boa negociação com seus fornecedores de rodas esportivas, que rendeu uma diminuição no preço que ele paga por cada roda. Então, aqui, se ele conseguiu negociar, o que aconteceria com a curva de oferta? Lembra? Vamos colocar aqui a nossa curva de oferta para que nós possamos entender. Então, ele conseguiu um preço melhor, certo? Se nós analisássemos aqui a nossa curva de oferta, nós saberíamos que haveria aí, né, um deslocamento. Então, vamos usar lá o nosso exemplo. Olha só, eu estaria aqui, né, no nosso exemplo, eu teria uma curva de oferta inicial, certo? Então, aqui seria a minha curva inicial. Ok. Só que ele conseguiu, então aqui nós temos o preço e aqui nós temos a quantidade. Ele conseguiu um desconto com o fornecedor. Então, o preço que ele vendia, ele não alterou, mas ele continuou vendendo. Então, o que aconteceu com a curva de oferta? Ela se deslocou. Então, ele manteve o mesmo preço, certo? Vamos dizer lá que ele vendia por R$100, só que ele oferecia 50. A partir do momento que ele conseguiu um desconto, ele conseguiu ofertar 100, mas manteve o preço de venda. Ou se ele quisesse, né, no caso, aumentar o preço de venda, ao aumentar a demanda, aí seria diferente, porque daí o que seria deslocado
seria justamente a curva de demanda. Então, se nós colocássemos aqui uma curva de demanda, certo? E ele tivesse aqui, ó, vamos traçar aqui, ó, um primeiro ponto, onde ele estaria, né? Onde haveriam pessoas ofertando a roda por R$100, 50 pessoas. Aí ele fez uma excelente campanha de marketing, né? Conseguiu ali ganhar o cliente, mais pessoas ficaram interessadas em demandar. O que aconteceu? Essa curva, ela se desloca para a direita, atingindo o ponto B e aumentando a quantidade demandada ao mesmo preço. Então, tanto uma situação quanto a outra poderia acontecer, desde que o preço vendido ao consumidor não sofresse alteração. Então, se não sofresse alteração, seria sim viável neste sentido que toda a economia, que toda a situação, que as próprias forças de mercado agissem dessa maneira. Contrariando a lógica do mercado, o senhor Aro decidiu manter o preço de venda das suas rodas, mesmo após essa redução de custos. Com essas novas condições, o senhor Aro ficou ansioso para saber o que aconteceria com a oferta da Rodão. Olha lá o gráfico. O senhor Aro, ao manter o preço da roda, da venda da roda esportiva, com um custo mais baixo, ele se sentirá muito mais estimulado em ofertar no mercado, fazendo com que a sua curva de oferta seja, então, deslocada para a direita. Olha lá, a curva de oferta se deslocou para a direita porque agora ele consegue ofertar muito mais nesse mercado, né? Então, tem-se aí a ideia de que o senhor Aro conseguiu o deslocamento no mercado. E quando que acontece o chamado desequilíbrio no mercado? Assim como existe o equilíbrio no mercado, pode também, infelizmente, acontecer o chamado desequilíbrio no mercado. Olha só o desequilíbrio aqui. Nós temos uma situação que está começando aqui, que é justamente uma situação em que eu tenho um equilíbrio de mercado aqui no centro, não tenho? E esse equilíbrio aqui, aonde é que ele está? Exatamente aqui, ó. Nós começamos com o equilíbrio de mercado, em que eu tenho 4 unidades sendo ofertada e demandada ao preço de R$ 4,80. Quando que acontece o desequilíbrio no mercado? Lembra? Se eu colocar o meu preço acima do preço de equilíbrio, chegando aqui, por exemplo, em R$ 5,20, eu vou causar o quê? Um excesso de oferta. Por que eu causo aqui um excesso de oferta? Porque agora eu estou vendendo o meu produto muito caro, o meu preço está muito acima do preço de equilíbrio de mercado. Então, isso faz com que as pessoas, os consumidores, pensem antes, né? Como que eu faço aqui agora, né? Para onde que eu vou caminhar aqui? Então, isso faz com que o excesso de oferta, né? O produto fique parado. E para resolver essa situação, eu tenho que mexer no preço. Então, eu vou tentar baixar esse preço gradativamente até chegar a R$ 4,80. E se eu quiser vender abaixo de R$ 4,80, eu posso? Posso, mas nem sempre devo. Por que não? Porque quando eu baixo para R$ 4,80, né, quando eu baixo para R$ 4,10, eu posso causar aqui um excesso de demanda. É aquele processo em que eu tenho muita gente querendo comprar o meu produto, mas eu não tenho mais produto no mercado. Então, eu vou gerar um excesso de demanda. Para resolver essa situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer no preço, subindo esse preço de forma gradativa até chegar a R$ 4,80 ou mais próximo de R$ 4,80 possível. Nesse desequilíbrio, eu também posso ter outras variáveis. Por exemplo, eu posso ter aqui uma expansão da curva de demanda. Então, vamos ver? A princípio, né, na demanda 1 e oferta 1, eu tenho esse equilíbrio aqui, ó.
Então, esse equilíbrio, eu tenho aqui 400 unidades sendo ofertadas e demandadas a R$ 25,00. Ok. Aí ocorre o quê? Então, primeiro, eu tive um aumento da renda. Com o aumento da renda, a demanda, vamos colocar aqui um exemplo de alimentação em restaurantes, né? Então, eu posso comer mais agora no restaurante, eu não preciso comer só em casa, porque minha renda aumentou. Então, eu acho que agora eu posso frequentar um pouco mais o restaurante, não é? Então, o que acontece aqui, né? Então, a renda aumentou. A demanda por alimentação em restaurantes também foi elevada. Então, se eu tenho um aumento na renda, eu vou deslocar essa curva de demanda. Por quê? Porque agora eu vou poder comer mais vezes no restaurante, certo? Só que a lei da oferta diz que quanto mais eu vou consumindo, mais o preço vai subindo. Então, quando eu decidi demandar mais nos restaurantes porque eu tive um aumento de renda, o preço também subiu. O preço que era 25 foi agora para 30. E aí eu tenho um novo ponto de equilíbrio, com um novo preço de equilíbrio. Olha só, aumentei a quantidade de equilíbrio. Antes eram 400 unidades ou 400 pratos de refeição. Agora foi para 600 e o preço de equilíbrio novo foi para 30. Por quê? Porque eu atingi esse ponto aqui agora, olha só. Antes, qual que era o meu equilíbrio? 400 unidades aqui no ponto A. Eram ofertadas e demandadas a R$ 25,00. Agora, qual que é o segundo equilíbrio? 600 unidades são ofertadas e demandadas a R$ 30,00. Então, houve aqui uma expansão da curva de demanda. E eu posso também ter desequilíbrio por meio de outras variáveis, né? Então, aqui eu também continuo tendo, olha lá, o preço da refeição, a quantidade da refeição. Então, eu posso agora trabalhar com a curva de oferta. Então, note que a minha primeira curva é aqui, certo? Então, aqui na curva O1, eu tinha 500 unidades de refeição sendo ofertadas e sendo demandadas a R$ 27,00. Ok. Então, primeiramente, houve uma redução nos custos. Eu agora consigo produzir mais refeições mais barato. Então, eu posso diminuir o preço. Por quê? Porque agora, como eu vou produzir mais barato, eu quero agradar o meu cliente, então eu quero vender mais barato dessa vez, eu não quero manter o preço, eu quero reduzir. Então, eu vou reduzir o preço de equilíbrio para 26, ok? Então, antes o preço era 27, agora foi para 26. Mas e a quantidade demandada? Aumentou. Por que aumentou? Porque agora eu vou ofertar mais, vou baixar o preço e, consequentemente, vai ter muito mais gente demandando a minha refeição. Então, a curva, né, de oferta O2, ela se desloca e a demanda, o ponto aqui na demanda também, porque aumentou a minha quantidade para 550 refeições a R$ 26,00. E isso aconteceu por quê? Porque o preço da refeição diminuiu e eu passei a demandar mais. Isso explica aquela relação de demanda entre preço e quantidade. Quanto mais o preço baixa, mais eu vou demandar. Vamos agora trabalhar com as medidas das elasticidades. Lembrando o seguinte, o que é elasticidade? A palavra elasticidade, ela lembra de fato um elástico que vai esticando. Então, aqui na Lei Geral da Demanda diz assim, que quando o preço diminui, eu compro mais. Mas até quanto eu compro? Digamos que o preço diminuiu 5%. Será que eu passo a comprar 5% a mais, 10%, ou eu não passo a comprar mais? Então, quanto mais eu vou reagir quando o preço cai, mais elástica é a demanda, mais ela se estica. Da mesma forma, a oferta. Por exemplo, se um custo de produção cai a 10%, eu sei que eu vou produzir mais, vou ofertar mais. Mas será que eu vou ofertar 10% a mais, 15% a mais ou 10% mesmo? Né? Então, a oferta, se ela for atingida também de uma forma que impacta, ela é elástica. E é isso que nós vamos tratar agora.
nós temos 3 medidas de elasticidade. A elasticidade preço da demanda, a elasticidade renda da demanda e a elasticidade preço da oferta. Então, note que o que eu vou trabalhar são as variáveis. Aqui eu trabalho o preço, aqui eu trabalho a renda, tudo relacionado à demanda, e aqui eu trabalho o preço relacionado à oferta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a elasticidade preço da demanda. Note que eu tenho aqui agora um cálculo que é feito. É uma variação percentual. Então, aqui eu tenho que a elasticidade preço da demanda, ela é calculada de que forma? A variação percentual na quantidade dividido pela variação percentual no preço. Então, aqui nós vamos a um exemplo, ó. Eu tenho aqui um preço inicial que é 20, certo? E esse preço ajustado é 16. Então, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 16. Então, a quantidade demandada ao preço P0 é 30 e a quantidade demandada ao preço P1 é 39. Por quê? Porque o P0 é 20, certo? E o P1 é 16. Então, eu estou demandando mais porque o preço caiu, certo? Então, como que eu calculo? Primeiro, eu vou fazer a variação percentual no preço. Olha só, como que eu calculo aqui a variação percentual no preço? Eu tenho o P1, que é 16, menos o P0, que é 30, dividido pelo P0, que é 30. Então, 16 aqui, deixa eu ver se eu peguei os valores corretos, 39, né? Eu tenho aqui o valor de 30, deixa eu pegar de novo, porque eu peguei os valores errados. O P1 é 39 e o P0 é 30, certo? E aí eu vou fazer esse cálculo aqui de maneira que eu consiga chegar. Deixa eu voltar aqui no preço. P1 é 16 e o P0 é 20. Vamos novamente, ó. P1 é 16, que é o preço de 1, e o P0, que é o preço original, é 20. Por isso, o resultado é 4. E o P0, que é o preço original, é 20. Então, 4 por 20 vai dar 0,2. Como eu tenho que transformar isso aqui em porcentagem, eu vou multiplicar por 100 e vou chegar a 20%. Então, eu já tenho a variação percentual no preço. Agora, eu faço a variação percentual, agora sim, na quantidade demandada. Então, lá na quantidade demandada, quais são os valores que eu tenho? A quantidade 1 é 39. E a quantidade 0 é 30. E a quantidade 0 é 30. 39 menos 30 é 9. 9 por 30 dá 0,3. Vezes 100, para transformar em porcentagem, 30%. Mas como que eu calculo a elasticidade preço da demanda? É a variação percentual na quantidade, que eu já calculei e é 30, dividido pela variação percentual no preço, que eu vou voltar aqui para você ver de onde eu tirei, 20%. 30 por 20 dá quanto? 1,5. 1,5, certo? Eu coloco em um módulo para transformar ele em um valor positivo. O que significa? Que é maior que 1. Se a elasticidade preço da demanda é maior que 1, então eu digo que a demanda ela é o quê? Elástica. Por quê? Porque o preço, olha só, o preço aqui ele variou em 30%. A quantidade variou em 30% e o preço em 20%. Então, foi mais que proporcional, né? Eu tive uma redução no preço de 20% e eu aumentei a quantidade demandada em 30%. Então, o preço diminuiu 20% e eu comprei 30% a mais. A demanda é elástica. Aqui nós temos como que interpreta esse coeficiente de elasticidade. Quando o resultado do cálculo for maior que 1, indica que o reflexo da alteração do preço foi muito significativo na sua quantidade. No nosso exemplo, foi quanto? Foi 20% de alteração no preço em queda. E a minha quantidade demandada, ela aumentou em 30%. Então, eu reagi fortemente. Quando a elasticidade de preço da demanda é igual a 1, significa que o aumento no preço de um bem vai trazer na redução na demanda desse bem na mesma proporção. Aí seria só isso, ó.
o preço diminuiu 20 e a minha demanda aumentou 20. Aí seria elasticidade preço de demanda unitária. E quando eu digo que a demanda é inelástica, é quando o resultado é inferior a 1, que indica que a alteração no preço do bem impactou muito pouco. Isso aqui é para os bens de consumo saciado, que foi o exemplo que eu dei do medicamento, do alimento, que mesmo que o preço se altere muito, não há muita alteração na demanda, porque é um bem de primeira necessidade. Relação e diferença entre os bens. Então, aqui é importante você saber que existem bens substitutos, que existem bens complementares. Então, vamos lá, tá? Quando que os bens são substitutos? Quando o aumento de preço de um fará com que haja maior demanda pelo seu substituto. Por exemplo, eu tenho aqui a manteiga e a margarina, tá? Então, olha só o que acontece. Se esses bens são substitutos e o preço da manteiga sobe demais, então subiu o preço. O que vai acontecer com a quantidade demandada da margarina? Vai subir também. Por quê? Porque eu vou deixar de consumir manteiga para consumir margarina, que é um bem substituto. E quando o bem é complementar? Então, o aumento do preço de um bem pode ocasionar a redução na demanda do outro. Por quê? Porque ele complementa. Então, vamos colocar aqui o sorvete e a cobertura. Digamos que eu só consumo a cobertura se eu consumir o sorvete e vice-versa. Então, se o preço do sorvete sobe, eu vou demandar menos sorvete. Então, o que vai acontecer com a quantidade demandada por cobertura? Vai diminuir, certo? Por isso é menor que zero, porque eu só consumo um bem em detrimento do outro. Por isso se chama bem complementar. E os bens superiores têm a demanda elevada quando a renda aumenta. Por exemplo, picanha. Se a picanha para mim é um bem superior, eu vou demandar mais quando a minha renda aumentar. E o bem inferior tem uma redução da demanda quando a renda aumenta. Então vamos colocar a carne de segunda, já que estamos falando de carnes. Se a carne de segunda eu estou consumindo porque a minha renda é o que minha renda pode pagar, a partir do momento que eu tiver uma elevação de renda, eu vou ou deixar de consumir a carne de segunda, ou eu vou reduzir o consumo da carne de segunda. Por isso que tem uma redução. Vamos aplicar o entendimento dos conteúdos estudados. Olha lá. O senhorário da Rodão, por exemplo, recebeu a informação de que o piso salarial da categoria na qual se enquadram os seus funcionários foi elevado. Logo, a folha de pagamento ficaria mais cara, o que significa maiores custos para a empresa. Então, o senhor Rodão agora está bem preocupado. Por quê? Porque ele sabe que os funcionários dele terão um salário que vai aumentar. Então, ele sabe que isso é um custo maior para a empresa. Agora, diante desse fato, o senhorário precisa saber de que forma o aumento desses custos, que é provocado pela elevação salarial dos seus funcionários, impactará no equilíbrio de mercado. Então, ele já sabe que agora ele tem um aumento de custos, certo? Nós sabemos que os custos impactam a oferta. Por quê? Porque são os custos ou fatores de produção ou os insumos de produção que são um dos determinantes da oferta, certo? Olha só, o que acontecerá com o preço de venda das rodas que ele comercializa? Será que a quantidade de vendas das rodas poderá ser alterada por esse motivo? E agora? Primeiramente, vamos pensar o seguinte. Quando nós falamos sobre os determinantes da oferta, então aí nós colocamos lá, ó, os determinantes da oferta. Então, nós vamos pensar quais são, porque eu acredito que ele vai ter um impacto,
certo? Então, quando nós analisamos os determinantes da oferta, nós vamos lembrar que o preço determina a oferta. Então, será que ele vai conseguir manter o preço das rodas? Nós temos ainda o preço dos insumos. Esse preço dos insumos é justamente o custo com os salários, certo? Então, nós sabemos que tem esse custo, é um problema com os salários, isso pode afetar. Nós temos ainda a tecnologia, que nesse caso do senhor Rodão, não pode influenciar. Temos ainda as expectativas, que talvez pode, porque vai depender de qual é a expectativa do senhor Aro aqui com relação à empresa como um todo. E temos ainda a questão do número de vendedores. Então, olhando para esses determinantes, a impressão que nós temos é que o que pode influenciar aqui até na curva de oferta, e daí nós vamos lembrar, né, que a curva de oferta dele pode deslocar para a direita ou pode deslocar para a esquerda. E é isso que nós queremos descobrir. Para onde vai deslocar essa curva agora? Já que ele teve um aumento nos custos. Nós vimos, ao longo da nossa aula, várias situações em que, nós podemos entender que houve um deslocamento da curva de oferta, houve um deslocamento da curva de demanda porque o preço caiu, ou houve um deslocamento da curva de oferta mantendo o mesmo preço. Mas e agora? Será que o senhor Aro ele consegue manter o mesmo preço? Não consegue manter? Será que ele vai fazer esse deslocamento da curva? Como será que ele vai agir agora? Vamos verificar. Nós já sabemos que o piso salarial dos funcionários vai aumentar. Então, isso já vimos que significa o quê? Um custo maior. Ok, mas olha só a curva antes da curva. Vamos aqui novamente falar sobre os custos. O senhor Aro recebeu a informação de que o piso salarial dos funcionários será elevado, atendendo a uma resolução da convenção coletiva da categoria. Então, não tem nem como ele sair fora disso. Ele vai ter que trabalhar de uma forma em que ele vai ter que subir esse salário dos funcionários, porque isso faz parte de uma convenção coletiva. Com esta elevação dos custos da empresa, você precisa saber se será a curva da demanda ou a curva da oferta que será deslocada. E se este deslocamento será feito para a direita ou para a esquerda. Então, o que vai deslocar aqui? Será que vai deslocar a curva da oferta ou é a curva de demanda? Lembrando que se eu estou falando de custo, aí o próprio termo aqui já está dizendo, eu estou falando de custo. Custo é um dos determinantes da demanda e não da oferta, né? Aliás, nós temos que analisar pelos dois ângulos aí. Então, o que você acha? Retornando um pouquinho na questão da demanda. O que determina a sua demanda? O preço? A sua renda? O preço dos bens substitutos? Então, você pode optar entre um e outro? A sua preferência? Ou o que vai determinar tudo isso é o custo desse produto, é o salário que vai subir dos funcionários da Rodão? Como que isso vai afetar o equilíbrio de mercado? Observe comigo agora a resolução da nossa SP. Devido ao aumento do custo da mão de obra, que, como eu disse, o senhor Aro não se esquivou. Por quê? Porque era um processo já na convenção coletiva e ele teria que aumentar esse salário. A curva de oferta será deslocada para a esquerda agora. Olha só, então não é bem o que ele gostaria. Por quê? Porque nós sabemos que quando a curva de oferta se desloca para a direita, está havendo um aumento na quantidade ofertada. Agora, quando a curva se desloca para a esquerda, o que é atingido? É a quantidade ofertada, só que agora no sentido de redução. O que trará um aumento no preço de equilíbrio e uma redução na quantidade de equilíbrio. Por quê? Porque o senhor Aro, ele terá que repassar esse custo para a roda, certo? Então, quer dizer, ele tinha aqui um preço de equilíbrio representado aqui no ponto A, quantidade X
preço de X. A partir do momento que ele tem um custo de produção representado por um aumento salarial dos seus funcionários, ele vai ter que repassar esse custo. E vai para onde? Vai para o preço, certo? Então, quem vai comprar, eu e você, como consumidor final, nós vamos pagar mais caro por isso. Então, o preço de equilíbrio, ele se eleva. E, consequentemente, a quantidade de equilíbrio diminui. Diminui por quê? Porque os recursos ou fatores de produção do senhorário, como de todas as empresas, sejam elas prestadoras de serviços, indústria ou comércio, são limitados. Então, ele não tem como ele pagar esse aumento salarial para os funcionários e, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade ofertada. Por quê? Porque ele está esbarrando no limite dos fatores de produção. Então, neste caso, ele vai ter que repassar isso, né? Repassar esse valor aí aos custos de produção e, em contrapartida, ainda terá um problema que terá, né, que finalizará em uma redução de oferta. Vamos ao nosso segundo momento de interação para encerrarmos a nossa aula de hoje. Então, olha, acompanhe comigo. Você se lembra quando o governo anunciou a redução ou a isenção do IPI, do Imposto sobre Produto Industrializado, para os automóveis? O senhorário da Roldão encontrava-se em uma situação popularmente conhecida como sinuca de bico. Por quê? Porque ele precisava decidir se com essa mudança no cenário automotivo, ele deveria ou não comprar mais rodas para aumentar o estoque da sua loja. Agora é uma situação diferente. Houve uma redução do IPI e ele precisa decidir. E agora? Compro ou não compro mais estoque para minha loja? Qual que é o desafio aqui? Será que a elevação da venda de automóveis implicaria em uma elevação na quantidade vendida das rodas esportivas da Roldão? De onde o senhorário tirou essa ideia? Por que ele pensou nisso? Como você poderia auxiliá-lo? 2 minutinhos para vocês pensarem sobre isso e nós já retornamos com a nossa discussão. E aí, conseguiu chegar ao nosso desafio, a uma solução para o senhorário? Vamos verificar. Novamente, nós temos aqui uma situação agora em que houve aí uma redução ou uma isenção do IPI. E o senhorário entrou agora numa dúvida cruel, né? Que é exatamente pensar se com essa mudança no cenário automotivo ele deveria ou não comprar mais rodas, encher o seu estoque, atender essa demanda. Vamos verificar aqui. Quando o governo brasileiro estimulou a demanda por automóveis há alguns anos atrás, com a redução ou a isenção do IPI sobre os veículos, o senhorário ficou em dúvida se ele deveria aumentar os estoques das rodas esportivas que ele revende
pois ele não sabia se essa novidade no setor automotivo iria ajudar na sua loja a vender mais. Por quê? Porque a roda e o carro não é um bem complementar? É complementar, lembra da história dos bens complementares? O que acontece com o preço de um bem complementar e a quantidade do outro? Se o preço de um bem complementar reduz, é muito provável que a quantidade demandada do bem que o complementa vai aumentar. Por quê? Porque se aumenta a aquisição de carros, vai aumentar a aquisição de rodas, porque é um complemento, certo? Então, olha só a ideia. Para conseguir uma resposta precisa sobre a real necessidade de ampliar o seu estoque, o senhor Aro deveria analisar a elasticidade, que é o preço dos produtos que ele vende. Como automóveis e rodas esportivas são justamente bens que se complementam, bens que não adianta ele vender rodas se não tiver veículo, certo? Então, por isso que seria incoerente, mas eles se complementam. A diminuição do preço do automóvel, que consequentemente e provavelmente vai aumentar a sua demanda, porque aí o carro fica mais barato, vende-se mais, aumenta a demanda. Vai trazer também um aumento da demanda por rodas esportivas da Rodão Limitada. Portanto, seria prudente que o senhor Aro ampliasse o seu estoque para conseguir todos esses novos clientes. Então, agora o senhor Aro está numa situação muito boa. Por quê? Porque ele sabe que devido a esse estímulo do governo para incentivar o consumo, a demanda por automóveis, vai haver também o quê? Vai haver um incentivo no aumento de demanda. E aumentando a demanda por veículos, aumenta a demanda por rodas. Então, seria prudente para que ele conseguisse atender uma possível elevação de demanda, que ele ampliasse o seu estoque. Dessa maneira, estamos chegando já à revisão e às considerações finais dos principais pontos abordados na nossa aula de hoje. E nessa unidade, nós iniciamos a aula falando sobre a demanda, que é o desejo de adquirir determinado bem por determinado preço, sempre considerando os seus determinantes, como o preço do bem, o preço dos bens substitutos, a renda do consumidor, a preferência. Entendemos a oferta e entendemos que a oferta é o desejo de ofertar algo por determinado preço em determinado tempo e que a oferta também possui os seus determinantes. Então, a oferta, quais são os determinantes da oferta? O preço do bem, o custo dos fatores de produção, a tecnologia, as expectativas do ofertante e assim por diante. Ao conhecermos oferta e demanda, também estudamos sobre o equilíbrio de mercado, em que oferta e demanda se encontram por um determinado preço, em que não há nem escassez e nem sobra de mercadorias em estoque. E finalizamos com o estudo das elasticidades, que é justamente um termo utilizado para mensurar a reação do consumidor e a reação do ofertante quando as variáveis que contornam, que definem, que decidem a demanda e a oferta, elas são alteradas. No mais, eu estarei logo mais com vocês no chat atividade. Tenham uma boa continuidade no estudo de vocês. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um grande abraço e até a próxima.